Ora viva, seja bem-vindo ao Ler nas Ilhas. Hoje conversamos com a escritora Eurídice Monteiro. Ela é sociopolitóloga, doutorada pela Universidade de Coimbra, investigadora, professora universitária, ocupa neste momento o cargo de Secretária de Estado do Ensino Superior. Doutora Eurídice Monteiro, obrigado por vir ao Ler nas Ilhas. Muito obrigada, eu agradeço imensamente por esta possibilidade de partilhar não só algumas reflexões sobre o percurso de escritora, mas também algumas sugestões de leituras e coisas que me marcam na qualidade de cidadã e leitora. Exatamente. E começamos então esta conversa pelo seu livro de estreia na ficção, A Ponte de Caietona, que tenho aqui em mãos, o seu romance publicado em 2016. Desde a publicação desta obra que fiquei com uma frase que disse a propósito deste romance, que é o seu manifesto feminista. Quer explicar melhor? Na verdade, eu, para além da literatura, também tenho essa dimensão de ser investigadora e muitos dos meus trabalhos de investigação são sobre estruturas de poder político. Então, uma das coisas que eu senti durante algum tempo da minha investigação mais académica é essa ausência de outras mulheres, que são mulheres, sobretudo, que marcam a estrutura social cabo-verdiana, que são aquelas que fizeram com que a nossa nação seja o que hoje ela é. Então, essa ausência de mulheres do cotidiano, mulheres do dia a dia, senti essa necessidade também de resgatar a dimensão mais das mulheres enquanto sujeitos, as mulheres enquanto sujeitos históricos e não apenas enquanto objetos da história, objetos das políticas sociais e públicas, objetos da produção artística e cultural, mas ver como é que as mulheres também, independentemente da sua condição social, sociocultural, são sujeitos, são entidades com racionalidade própria. Então procurei resgatar o que nós poderemos considerar mulheres subalternas, mulheres que ocupam as margens, as periferias. A questão do direito, urbanas, não é, das mulheres, não é? Não só a dimensão do direito, mas também da subjetividade das mulheres, de modo particular as mulheres das margens, em termos das margens geográficas, das margens socioculturais. Por isso é que eu procuro sempre trazer aquelas representações de feminilidades que são feminilidades enjeitadas. Mulheres que deambulam nas cidades portuárias, mulheres que não representam aquele imaginário consagrado da feminilidade. Então eu considero que isto vem complementar, sobretudo, aquela ausência que nós sentimos na sociedade cabo-verdiana, as mulheres que são completamente ostracizadas do espaço público. Tento resgatar isto na minha ficção literária e por isso é que eu considero que este primeiro romance é um manifesto feminista e tem uma particularidade, que é um romance que foi escrito todo ele, escrita e revisão, em Coimbra, fora da sociedade cabo-verdiana. Então, quando uma pessoa está na diáspora, sobretudo quando a pessoa é um sujeito feminino, a liberdade é maior. Então, a liberdade para criticar de forma direta, por vezes corrosiva, a sociedade cabo-verdiana, ela é muito maior quando nós estamos fora de Cabo Verde. E, sobretudo, digo isso porque são críticas a uma sociedade onde nós também somos parte, somos sujeitos integrantes dessa sociedade. Na verdade é uma temática, a questão do feminismo, também do direito das mulheres, é uma temática que tem sido atualmente muito explorada na nossa literatura contemporânea. Na sua opinião, o que se deve a essa relevância? Ultimamente a questão do direito das mulheres, mas também do protagonismo. As mulheres enquanto protagonistas de histórias tem sido muito reclamada pela literatura, muito incorporizada, mas é preciso notar que mais do que trazer a temática das mulheres, é preciso também dar corpo a problemáticas que as mulheres cabo-verdianas ainda enfrentam.
Portanto, não vale apenas traduzir o tema das mulheres no corpo literário, é preciso incorporar, porque a literatura também é uma arena de contestação. Exatamente. Quando alguém escreve sobre uma dada realidade, Exato. está, por um lado, a denunciar essa realidade, se ela não estiver, portanto, em conformidade com o que se desejaria. Ajudar a compreendê-la também, não é? Ajudar a compreendê-la e está em busca de uma realidade alternativa. Exato, Por isso é que a escrita tem essa dimensão muito forte. Exatamente. Quem escreve assume uma relação também de frontalidade, porque a forma como escolhe os temas já diz muito. Já diz muito, exatamente. E neste romance A Ponte de Caiatona, as personagens femininas, Naya, não é? Uma delas é Naya, outra é Quintalona, elas são também algo marginalizadas, não é? Por exemplo, Naya, de 17 anos, ela sofre muito, digamos, questões sexistas, muitas pessoas fazem essas críticas a ela. É uma forma também da crítica da nossa sociedade machista. A nossa sociedade, ela tem todo esse lastro histórico. Nós somos fruto de uma sociedade escravocrata e a escravatura terminou há pouco tempo. Portanto, foi ali à beira, portanto, nos últimos poucos anos, e ainda temos estruturas que são completamente escravocratas. A escravatura foi abolida por completo em 1878. Portanto, ainda estamos numa sociedade cujos há personagens que marcaram ainda a nossa história oral, que nasceram no tempo da escravidão. Então, essa dimensão que faz parte da nossa estrutura social, de ser uma sociedade escravocrata, mas a escravatura foi, sobretudo para as mulheres, uma dupla sujeição. Sujeição a um sistema político escravocrata, mas também a uma ordem social heteronormativa, portanto, em que o senhor pai, Europa, dominou a escrava, mãe e África. Então nós temos essa relação, essa matriz de poder que configura as nossas sociedades. No caso do romance, a história mas passa... Só para retomar a questão da Naya, o sexismo é forte na vivência das personagens femininas. E esta é uma questão que ainda é real no nosso tempo. Porquê? Porque nós sabemos que as meninas, em qualquer meio social cabo-verdiano, sobretudo as meninas das classes mais populares, dos meios mais pequenos, são alvo de muitas provações existenciais no decorrer da sua trajetória de crescimento na puberdade, na fase da puberdade, até atingir a maturidade. Então são essas provações sexistas, o assédio sexual e moral que acontece nos pequenos meios sociais, que eu procuro resgatar pela via de uma personagem feminina que não aceita a sujeição, não aceita a violência, e ela luta fisicamente, corpo a corpo, contra essa violência de homens que são seus vizinhos, são seus familiares, fazem parte do seu dia a dia. Portanto, a forma como ainda na sociedade cabo-verdiana é difícil ser mulher. Porque uma retrata... mulher não pode ser apenas mulher, simplesmente viver a sua vida, tem que estar permanentemente em luta de afirmação, em luta de, sobretudo, definição do seu território corporal. Mas a nossa sociedade tem mudado. Conta a história que passa na década de 60 do século passado, como disse, no interior, julgo que seja em Calheta de São Miguel, onde nasceu. Não está explícito no romance, mas de lá para cá, envolvidos 60 anos, mudou alguma coisa na nossa sociedade, na forma de respeito pelas mulheres, digamos assim? Muitas coisas mudaram. A situação das famílias, da sociedade em geral, portanto nós podemos notar uma grande mudança. Mas eu há tempo estive a fazer um pequeno exercício, que era reiterar as datas que pontuam a dimensão mais temporal do romance. Tirei as datas. Sem as datas, se nós lermos o romance, a realidade continua igual, visível. não é?
Portanto, significa que houve mudança, mas há questões que ainda persistem. Há situações que ainda fazem parte do nosso cotidiano e que urge por cobro, porque são situações que põem em causa a dignidade das pessoas, independentemente se são homens ou mulheres. Aqui também os homens, nesse primeiro romance, eu gosto muito deste romance porque foi o romance foi o livro que mais ansiedade me causou, porque eu estava com curiosidade para saber como é que ia ser recebida. A recepção desse primeiro romance, eu tinha alguma curiosidade. E que foi muito bem recebida. Tenho lido muitas críticas, digamos, bonatórias deste romance. Divide o romance em 4 partes, não é? Andamento das poeiras, andamento do vento, andamento do fogo e do mar. Por que esta divisão com os elementos da natureza? Na verdade, quando eu comecei a escrever esse romance era para ser apenas um volume, mas devido à densidade do material, acabei por dividir numa trilogia. Portanto, são 3 livros, uma sequência. Já saiu esse primeiro, já saiu o segundo, também o terceiro vai sair um dia desses, já está em vias de edição. Está no prelo já? Ainda não mandei para a editora, mas já está pronto, só falta mandar. Posso mandar no princípio do ano e vai sair provavelmente próximo ano já está assim que é possível. Mas dizia eu que a estrutura do romance deveu-se a várias preocupações. E este conjunto que ficou como a Ponte de Caietona foi também bem recebido porque, na verdade, o primeiro trabalho literário, por vezes, vai com muita carga emocional. Então, muitas pessoas se identificam, sobretudo as pessoas que têm um afeto, um lado afetivo muito grande por aquela realidade socioespacial, portuária, que pode ser de uma região aqui na Ilha de Santiago ou pode ser numa outra região. Então as pessoas que se identificam com isto sentiram também essa carga emocional muito forte. Portanto, a dimensão, a escrita não é só a incorporação de temáticas que levam a uma reflexão ao uso da racionalidade. Também carrega e traz e conduz a elos de emotividade. Então, essas emotividades que creio fizeram com que muitas pessoas tenham tido um afeto, um carinho pelo romance. E mais interessante para mim é sobretudo ver a forma como os mais jovens, além dos mais séniores, que já estão habituados à leitura, que já conhecem esse desafio de escrever, mas os mais jovens também, desde os estudantes universitários, aos estudantes dos liceus, as pessoas em geral na diáspora também, lidaram com o romance. Então é muito procurado, é um romance muito procurado e que abriu portas ao segundo volume, que já vamos falar daqui a pouco. É tempo, Eurídice, nesta conversa para fazermos a primeira pausa para respondermos uma curiosidade lançada no programa anterior. Perguntámos no programa anterior qual é o autor mais lido em todo o mundo. Conforme inventário da Unesco de traduções de livros, Agatha Christie é a autora mais traduzida em todo o mundo, com 6.598 traduções de seus contos, romances e peças teatrais. O Guinness Book descreve a escritora britânica como a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial em número total de livros vendidos, uma vez que suas obras juntas venderam cerca de 3 bilhões de cópias. Nascida Agatha Mary Clarissa Miller, popularmente conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Destacou-se no subgénero romance policial, tendo ganhado popularmente em vida a alcunha de Rainha Dama do Crime. Durante a sua carreira, publicou mais de 80 livros, alguns sob o pseudónimo de Mary Westmacott. Retomemos a conversa com a escritora Eurídice Monteiro. Eurídice, dizia há pouco que
A Ponte de Caiatona faz parte de uma trilogia, não é? O segundo livro da trilogia é este romance, A Praia dos Namoras Clandestinos, publicado em 2021, se não me engano. Qual é o fio condutor entre Ponte de Caiatona, este segundo volume da trilogia? Penso que também deverá ser, com o terceiro livro por publicar. É Naya, não é? A personagem central que liga, digamos, estas narrativas. A presença, o fio condutor é Naya, quer pela sua presença como pela sua ausência. No terceiro volume romance vai ser marcado pela sua ausência. Nesta segunda narrativa ela parece mais madura, não é? Nesta segunda ela já aparece não naquela fase de adolescência e juventude, aparece como uma mulher já em construção. Então é essa representação também em torno do universo feminino, mas é o universo feminino que conquista o espaço público, o espaço da cidade. A Praia dos Amores Clandestinos é importante porque é uma praia deserta que serviu para a recomposição populacional num dado período histórico. Então é uma praia também que é parte da mundividência rural. E, portanto, existe mesmo, não é? Na fronteira de São Miguel com Santa Cruz. Existe, a praia existe, é uma praia que tem a sua história e que marcou muitas histórias de vida, porque serviu para a recomposição, ajudou na recomposição populacional na sequência das terríveis secas e crises de mortandade devido, portanto, às secas em Cabo Verde. A figura de Naya é muito importante porque ela ela é novamente a personagem principal aqui e ganha centralidade em torno de temáticas diversas, mas esse romance também continua a ter aquela dimensão muito simbólica do afeto, do resgate de narrativas que fizeram parte de um dado passado social, histórico aqui em Cabo Verde e que marcam vidas de gerações antigas. Então, isto e de mulheres fortes, não é? Exato, estamos, quer no primeiro, quer neste romance, a fazer uma perspectiva de resgate memorialístico. Eu não diria que se tratam de ficções históricas, de romances históricos, mas de romances memorialísticos, porque são romances muito à base da história oral, do que se ouve na sociedade e no seio das famílias. Obviamente que tem muito suporte historiográfico a partir de materiais que fazem parte da documentação de investigação de qualquer sujeito, pessoa que realiza investigação científico-social em Cabo Verde. Por isso, tem o suporte de documentos históricos, mas é um trabalho de reconstrução de narrativas ouvidas. E isso é importante porque nós somos uma sociedade de oralidade. Sim, estava a dizer também que esses amores proibidos também alguns chegaram mesmo a acontecer. Amores proibidos, sobretudo vendo a sociedade cabo-verdiana, o nosso tecido familiar, há muitas histórias de amores proibidos. Alguns que depois tornaram-se casos de família, outros que depois causaram maiores transtornos pessoais e familiares para quem os vivenciou, mas nós temos aqui a centralidade, sobretudo, dessas situações de amores fortuitos, amores proibidos, amores clandestinos, lugares interditos. Então isto é muito interessante, sobretudo quando temos em consideração que tudo isto acontece numa pequena aldeia que é muito católica. Então essa ambiência também ajuda a apimentar as histórias. Nós somos um povo católico e temos esse culto e as nossas práticas religiosas muito acentuadas na sociedade. Então toda essa ambiência ajuda a apimentar as histórias, que são histórias que acontecem ou poderiam ter acontecido e que, portanto, ajudam-nos a resgatar, não diria histórias locais, porque são narrativas ficcionadas, mas ajudam-nos a preencher pequenas localidades com imaginários outros e, sobretudo, a dar essa dimensão também fantasmagórica. Portanto, aquela dimensão que muito me interessa, que é a literatura e o fantástico. Isso me interessa bastante. Imagino que os nossos telespectadores tenham ficado algo curiosos. Pode-nos contar um pouco sobre o enredo em si?
A ponto de que eu não gostaria Da de falar Praia dos nem Namoros. de um nem de outro em termos de induzir a leitura ou contar, partilhar a história sobre os enredos, porque cada um vai tendo a sua preferência e, sobretudo, a sua opinião sobre o que pode ler. Apenas gostaria de dizer que o que eu procurei é justamente fugir do que se esperaria de histórias vindas do interior, sobretudo do interior agreste e rural. Então eu procurei resgatar aquelas histórias não contadas, as coisas que não são ditas, o interdito, o intertexto. Há muito intertexto nestes trabalhos. Portanto, há muitas coisas que nós não verbalizamos na sociedade crioula e na sociedade rural, sobretudo a santiaguense. Então essas coisas também são material que podem ser, são um tipo de material que podem ter densidade literária e que podem ser resgatadas. Eu estou a gostar muito desta oportunidade também que a sociedade permite de resgatar algumas memórias, algumas situações corriqueiras que aconteceram na nossa sociedade, que são portadoras de muita riqueza imaginária, humorística e muito engajamento social também, porque nós somos uma sociedade em permanente luta pela dignidade, pelo acesso a bens básicos de subsistência, pelo acesso a direitos que são básicos de qualquer cidadão, pela construção da subjetividade. Portanto, nós somos ainda uma sociedade em permanente luta pela dignidade humana. Então a dignidade humana também deve chegar a todo canto de Cabo Verde, a todas as pequenas aldeias onde ainda não há bens básicos necessários à subsistência, à dignidade, à construção de subjetividades. Nós precisamos resgatar e humanizar todo o canto de Cabo Verde. Humanizar através da literatura, humanizar através de cada vez mais serviços públicos a serem extensivos a essas sociedades também, e humanizar através da forma como nós olhamos para o outro. Por isso eu procuro resgatar aquelas personagens que poderiam ser relegadas para o esquecimento. A mulher que bebe demais numa pequena aldeia, Tem uma taberna, né? numa taberna, a mulher que dirige uma taberna. Portanto, as situações, desde as pessoas que têm profissões socialmente pouco valorizadas, a figuras que poderiam ser grandes referências, mas por causa de uma ou outra patologia, uma ou outra fragilidade, são descartadas e são ridicularizadas. Portanto, essas situações são ricas para o material literário, mas mais do que serem ricas para o material literário, é essa subjetividade que incorporam. Portanto, a forma como nós podemos ter um olhar mais humanizante. Portanto, mesmo criticando a sociedade machista que nós temos, os homens do meu romance, dos meus romances, nunca são destratados ou vilipendiados. São sempre incorporados de uma dimensão também humanizante. Porque é isto que nós queremos. A literatura tem esse poder de humanizar e não de destratar. Porque também tudo faz parte de um contexto e da própria evolução civilizacional, digamos, diria assim, do país, não é? Da nossa sociedade. Do país, exatamente, sobretudo do país, no contexto mais vasto, continente africano, ou das camadas sociais mais assim excluídas, destituídas de poder relacional nas sociedades. Então, o objetivo aqui, e creio que a literatura tem esse poder. O papel também educacional, não é? Esse poder educacional, de ajudar na construção de outros olhares, Exato. de ajudar também a dar outros aportes à sociedade, mas também a humanizar. Eu, por exemplo, neste segundo romance, eu há dias estive em Mindelo, eu fui lá conversar com um alfarrabista, que também eu acabei por, há uma parte desse romance que eu reescrevi em Cabo Verde, que introduzia a figura do alfarrabista. E por acaso é uma pessoa que é real, e a história que eu introduzi ali é a partir de um diálogo que nós tivemos em torno de uma questão. De maneira que, quando eu fui lá falar com ele, ele sentiu-se tocado, porque nunca tinha dado, assim,
importância àquela conversa que nós tínhamos tido e nunca tinha dado relevo à figura do alfarrabista que pudesse ser introduzido numa dimensão também de construção de uma subjetividade numa cidade onde há vários pacientes e pessoas, portanto, que estão sempre, passageiros em trânsito, que estão sempre a circular e deambular pela cidade. Portanto, mesmo as situações mais fortuitas podem ser carregadas de alguma lógica que permitam a construção do material literário. A literatura, nós podemos fazer literatura a partir de qualquer coisa, a partir deste ato aqui, sentados nós os dois nesta praça, podemos escrever muita coisa. Daqui, deste ponto, pode surgir muito material literário. Depende da nossa predisposição, da nossa vontade, da forma como olhamos. Isto é um grande incentivo que está a dar aos jovens para se sentirem à vontade para tentarem escrever, não é? Porque precisamos em Cabo Verde, as pessoas começarem a escrever também mais cedo. Exato. Vemos em outros países escritores de 30 anos já consagrados, com grandes livros no mercado, mas aqui em Cabo Verde começamos muito mais tarde, não é? Nós precisamos, sobretudo aqui em Cabo Verde, incentivar mais a leitura, que é o pontapé de saída para a construção para a escrita, não é? da escrita, de qualquer área, em qualquer área. Nós precisamos incentivar mais a leitura e precisamos também ter a coragem de fazer algumas críticas. Aqui em Cabo Verde o livro é caro e as bibliotecas não são acessíveis a qualquer pessoa. Portanto, o cidadão comum, o jovem, nessas nossas cidades, não tem acesso ao livro com maior facilidade, como deveriam ter, ou como um jovem no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro sítio, nos Estados Unidos tem. Portanto, o livro é caro, basta ver. E o preço de um livro é 10% do salário mínimo nacional. Imagina o preço agora... médio de um livro em Cabo Verde é 10% do salário mínimo nacional. Portanto, nós vamos pensar, se o preço médio de um livro é 10% do salário mínimo nacional, como é que o livro é acessível em Cabo Verde? Não é acessível em Cabo Verde. Onde é que nós temos bibliotecas aqui na cidade da Praia, por exemplo? Onde é que nós temos bibliotecas? A Biblioteca Quais Nacional, são as bibliotecas disponíveis aos jovens e às crianças, aos adultos entediados? Onde é que nós temos bibliotecas? É apenas em Coimbra a havia Nacional, mais, sim. também Coimbra é uma cidade universitária, havia bibliotecas em todas as esquinas e mesmo nos cafés, há jornais, há livros, há etc. Aqui em Cabo Verde, você vai a um jornal, a um café, não encontra um jornal para ler. Portanto, os cafés não adquirem jornais para os consumidores. Há pessoas que Portanto, dizem que continua-se a ler muito, mas agora através das novas tecnologias. Acredita nisso? Não creio que em Cabo Verde, na sociedade cabo-verdiana, a leitura seja assim, sobretudo uma leitura mais consistente, mais programada, seja uma prática corrente. Nós temos várias outras expressões culturais e artísticas que são de uso corrente, mas a leitura não faz parte do cotidiano do cidadão comum cabo-verdiano. Salvo os casos dos que necessariamente têm o dever de terem livros, de estarem permanentemente em processos de leitura, a sociedade, o cidadão comum cabo-verdiano, creio que lê pouco, mas só para dizer isto, nós precisamos encorajar mais a leitura, nós precisamos investir nas futuras gerações. Para investirmos nas futuras gerações, é preciso recursos públicos. Há uma falsa verdade no mundo do futebol, por exemplo. Muita gente diz, Messi tem um dom natural para a bola. É falso. Há muito investimento. É falso, porque Messi está na escola do Barcelona desde criança. E foi Barcelona que investiu não só na saúde dele, porque tinha problemas de crescimento, como também no talento dele. Portanto, o talento do Messi não é inato, não é natural, é trabalhado, há um investimento, há um trabalho. Da mesma forma, acontece com a literatura. Há quem diga que o primeiro verso é dado, o resto é conquistado. Portanto, a literatura, a inspiração é 1%. 99% é transpiração, é suor, é trabalho abnegado e cansa. Escrever cansa. Escrever causa mas também dor. dá prazer também, não é? Quando Dá se prazer, ganha a mas prática. causa dor. Exato. É um Porque parto. quem escreve
quem assume a condição de escritor ou quem pretende adquirir conhecimento tem que abnegar. Portanto, tem que relegar. Tem que investir algum tempo. Tem que abrir mão de muitas coisas. Portanto, não é? tem que relegar muitas coisas tem para que portar na internet, nas horas de televisão. E investir e trabalhar e pesquisar e ler muito. Aperfeiçoar para chegar a um domínio de maior cuidado. Mas queria deixar uma palavra aqui. Eu estive a pensar numa coisa importante que eu queria deixar aqui, sobretudo as gerações mais jovens e aquelas pessoas que ainda não conseguiram publicar. Há muita gente que tem trabalhos e não conseguiu ainda, um editor não conseguiu publicar nada. Eu estive a pensar numa situação. Hoje em Cabo Verde, o escritor mais premiado de Cabo Verde, que é José Luís Tavares, quando quis publicar o seu primeiro livro, não conseguiu editora. Não tinha editora para publicar o primeiro livro. Fez uma edição de autor. Exato. Portanto, o primeiro livro de José Luís Tavares, Paraíso Apagado por um Trovão, a primeira edição foi edição de autor. Significa que ele não conseguiu ninguém para publicar o livro, teve a coragem, a audácia e consciente do trabalho que ele tinha produzido e do que tinha para frente, ele fez esse investimento pessoal e deu a estampa do seu primeiro livro. Muitos jovens não conseguem fazer o investimento, editor, não é? Também não tem um investimento. Não conseguem publicar o primeiro livro através de uma editora, mas com um esforço, com a procura de apoios, podem conseguir produzir uma edição de autor e quem sabe um dia serem tão referenciados, tão galardoados como é o nosso José Luís Tavares. Eurídice Monteiro, a conversa está muito boa, mas vamos fazer mais uma pausa nesta nossa conversa para a segunda curiosidade desta edição. Desta vez é para perguntarmos qual é o primeiro livro registado como best-seller. O primeiro livro registado como best-seller. Colabore enviando a sua resposta para o nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv. De volta para a nossa conversa com a escritora Eurídice Monteiro. Doutora Eurídice, no início desta conversa dizia que a questão da mulher na sociedade cabo-verdiana, máxima o feminismo, não tem abordado essa questão só na ficção, nos seus livros, mas também na sua investigação científica. Aliás, dois dos seus livros, resultantes das suas teses de mestrado e doutoramento, colocam também no centro de análise a questão da participação das mulheres, não é? Na vida social e política. Eu vou mostrar para a Câmara, portanto, este é um dos livros, este resultante da sua tese de mestrado, não é? Mulheres, Democracia e Desafios Pós-Coloniais, e este outro, Entre os Senhoras das Ilhas e Descontentes, que é resultante da sua tese de doutoramento. Portanto, a questão da participação da mulher na sociedade, portanto, faz parte também da sua investigação científica. Não é? A questão da participação, portanto, mais do que ter mulheres, a presença física de mulheres, é preciso também analisar a forma como as mulheres exercem as relações de poder. Portanto, os dois livros, por acaso, são sobre questões de poder, as estruturas do poder, como é que são permeáveis ou não, e mesmo quando a mulher está dentro dos espaços de poder, como é que as resistências acontecem. Portanto, não é fácil a vida das mulheres em qualquer setor da sociedade e na política muito menos. Porque mesmo estando nos espaços de poder, as resistências acontecem, a cerceação do espaço da mulher também acontece. Então é preciso muito trabalhar essa dimensão do exercício do poder, do espaço à voz e do exercício também das subjetividades. Em Cabo Verde encontrou-se nas cotas a forma das mulheres estarem, digamos, nos lugares cimeiros das listas eletivas. Enquanto politóloga, acha que a questão das cotas ajuda mesmo a igualar os direitos entre homens e mulheres? Eu hoje sou cada vez mais a favor de construções de espaço onde as mulheres podem estar presentes, mas quando estão presentes para que efetivamente tenham a habilidade de exercer
sobretudo, as dimensões da presença ali. Portanto, a mulher, quando está no governo, por exemplo, ter habilidade e capacidade de desenvolver políticas públicas. Não é só estar no governo, é ter espaço para que seja capaz de realizar políticas públicas, traduzir a sua presença em resultados. A mulher, quando está no Parlamento, ter a capacidade, a habilidade, as ferramentas e as condições para produzir legislações. A mulher, quando está no poder local, ter condições, ter espaços para exercer o poder que tem nas estruturas locais de poder. A mulher, quando está em organismos da sociedade civil, também terem essa possibilidade de exercerem o poder para ajudarem na transformação social. Então não é resisto só a esta ter a figura feminina nos espaços que representam o poder. É ter a participação plena da mulher, porque a mulher é sujeito com conhecimento, com capacidade, com energia e com vontade de trabalhar. Então não resisto a esta pergunta. A Eurídice ocupa também um cargo público neste momento, é secretária de Estado do Ensino Superior. Tem tido essa oportunidade de desenvolver políticas para haver mais investigação de questões sociais? Não é fácil estar nos órgãos de poder, mas quando a pessoa está, tem que também traduzir a sua presença em resultados. O que eu, enquanto Eurídice, cidadã, e neste momento, num espaço de poder, procuro fazer é para além do que estou a representar. Portanto, estou a representar um partido político, estou a representar um órgão de poder político, mas o meu objetivo máximo é que essa minha presença não seja uma presença, portanto, que passe assim, sem resultados em termos de políticas concretas, em termos de oportunidades concretas que devem ser construídas para a sociedade, para as universidades, neste caso. Portanto, o que mais quero neste momento é que efetivamente haja espaço para que as ideias que eu também tenho, não é? Pois. As políticas que o meu grupo, que são os académicos, os investigadores, os cientistas, as universidades e os estudantes ambicionam, sejam efetivamente concretizados, materializados, regulamentados e implementados. Portanto, quer na investigação, quer no financiamento ao ensino superior e à ciência, quer nas oportunidades de financiamento da formação dos jovens, que haja sua efetiva implementação. Se conseguirmos, falar muito vai mais ser um sobre ganho isso. para todos, mas eu gostaria muito que a minha presença, sendo eu académica, conhecendo os problemas das universidades, eu gostaria muito que a minha presença se traduzisse em resultados concretos para solucionar os problemas que nós reconhecemos que ainda existem e que devem ser resolvidos o mais breve possível. Estamos pressionados pelo tempo, não podemos falar de todos os seus livros. Vou mostrar apenas para os nossos telespectadores. Este é um livro de 40 crónicas, não é? Que publicou no Jornal da Praça, não é? E que reúne neste livro o elogio da democracia, que também tem as suas reflexões. Aqui este é um livro mais infantil, não é? Um livro, digamos, literatura de literatura fantástica, mas com a participação de outros autores, de outros colegas. Eurídice, e já no final, eu pediria para nos deixar então a sugestão de leitura que preparou para nós. Exato. Eu trouxe esse livro, que é de João Vário, portanto é um escritor que eu estou a ler neste momento, neste Natal. Tive recentemente em São Vicente, consegui fazer um tour pelas livrarias e por alguns amigos e consegui resgatar alguns livros dele. Eu gosto muito de João Vário, já tinha algum trabalho dele, não só na sua dimensão enquanto cientista, mas também enquanto poeta, romancista, contista. É um escritor de referência em Cabo Verde e nós precisamos reeditar os livros de João Vário, porque é um dos maiores, eu creio que, se for possível identificar 10 grandes escritores cabo-verdianos de todos os tempos, ele estaria entre os primeiros. Portanto, é uma Ele identificou referência. 9 e colocou a sua cabeça. Portanto, ele colocou a cabeça dele, porque ele também tinha essa consciência e alguma vaidade pessoal. Mas efetivamente é um grande escritor. Um grande escritor, sem E dúvida. aqui em Cabo Verde temos que deixar de complexos. Quando um escritor vale a pena, não interessa quem ele é ou como se posiciona. Exatamente. Temos que, sobretudo, difundir a sua obra, tornar a sua obra mais acessível a novos leitores.
É difícil hoje encontrar os livros do João Vário em Cabo Verde, não estão disponíveis no mercado. Eu consegui É um repto para o Instituto da para Biblioteca sua Nacional. reedição. Este aqui vale mais do que um conjunto Sim. de outros. Sim. Portanto, só um João Vário vale mais do que uns 7 e 8 juntos. Portanto, precisamos publicar e difundir trabalhos que fazem a sociedade crescer, que fazem a sociedade também ter alguma vaidade literária. Portanto, grandes escritores devem ser divulgados e não apenas os escritores mais badalados. Há escritores badalados cuja obra não tem grande densidade. E há escritores que valem a pena, que são pouco, portanto, têm uma escrita muito mais dura, muito mais, digamos, inacessível em termos da linguagem, com uma dificuldade acrescida, mas devem ser lidos, porque justamente são esses que nos desafiam, desafiam a intelectualidade. Portanto, Monteiro, a conversa está muito boa. Para fica o convite para a reedição, mas também para a leitura deste livro, Contos de Macronésia, de João Manuel Varela, o nome próprio desse autor. E é assim que pomos um ponto final em mais uma edição do Ler nas Ilhas. Obrigado a você também que nos acompanhou. Marcamos encontro para o próximo programa daqui a 15 dias. Até lá, tenha boas leituras.